Avalie as condições da correia dentada. A correia dentada é uma das peças mais imponentes para garantir o funcionamento do motor. Ela liga o eixo comando de válvulas ao virabrequim do motor, mantendo o sincronismo e controlando a abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape, além do virabrequim e do comando de válvulas. Sendo assim, tal componente deve estar sempre em perfeitas condições para você não ficar na mão e evitar sérios problemas. A correia deve ser trocada a cada 10.000 km rodados. Confira as velas de ignição. Outro item que marca presença no conjunto motriz de um veículo são as velas de ignição. Elas são responsáveis pela faísca que faz o combustível explodir e iniciar o funcionamento do motor para girar as rodas. Caso elas não estejam em boas condições, podem provocar um aumento de consumo de combustível e das emissões de poluentes e o acúmulo de resíduos na câmara de combustão e também acelerar o desgaste das bobinas e do catalisador. As velas de ignição do motor de um automóvel devem ser trocadas a cada 10.000 km. Faça a manutenção das palhetas dos limpadores de para-brisas. É fato que muitos motoristas lembram das palhetas dos limpadores de para-brisa somente em condições de chuva, quando elas começam a apresentar rangidos em seu funcionamento e principalmente ineficiência para limpar a água dos vidros. O componente que mais costuma apresentar desgaste de todo o conjunto dos limpadores é a borracha, que deve ser trocada a cada 3 ou 4 meses. Faça a revisão periódica dos freios. Os freios estão diretamente ligados à segurança dos ocupantes de um veículo. Sendo assim, não dá para brincar com esses itens. O conjunto de freios é composto por uma série de recursos, como pedal, fluido de freio, servo de freio, cilindro mestre, disco e tambores. Ou somente disco, dependendo do automóvel, pastilhas e lonas e mangueira e canos. Fique atento ao óleo de motor e do câmbio. O óleo do motor lubrifica as peças internas, reduzindo o atrito e evitando o desgaste excessivo dos componentes. Mantenha a temperatura e elimina as impurezas do conjunto. Entretanto, não há um tempo certo para fazer a troca do óleo. Para quem usa o carro frequentemente em longas distâncias, a troca deve ser feita a cada 5 ou 7.000 km rodados, ou a cada 6 meses. Já se você não usa o carro constantemente, a substituição deve ser realizada entre 10 e 16.000 km, ou em um ano. O indicado, porém, é verificar o nível do óleo com a vareta medidora. Mantenha a bateria em boas condições para não ficar na mão. Imagina você não conseguir destravar o seu carro pelo alarme, ou até mesmo não conseguir dar a partida no motor. Situação complicada, não? Sendo assim, você deve checar as condições de bateria do seu carro sempre que possível para evitar dores de cabeça. Realize a revisão do conjunto de suspensão. Não precisamos nem falar muito das funções de uma suspensão de um veículo, não é mesmo? Ela simplesmente sustenta um veículo e garante que os ocupantes não sintam boa parte dos impactos e imperfeições do piso. O conjunto é composto por amortecedores e molas, braços oscilantes, pivô e barra estabilizadora. E você pode verificar se há alguma anomalia, caso haja ruídos e barulhos estranhos ou se até mesmo a dirigibilidade do veículo está prejudicada. Rodas e pneus em boas condições são imprescindíveis. Assim como os freios, o conjunto de rodas e pneus em má condições pode ocasionar sérios riscos à segurança dos ocupantes. O desgaste desses componentes acaba sendo frequente caso você tenha costume de trafegar em pisos ruins, repletos de buracos e irregularidades de obstáculos. Deste modo, faça a manutenção periódica das rodas e dos pneus para assegurar a segurança e conforto do motorista e dos passageiros. Substitua os filtros quando necessário. O filtro de ar, combustível e óleo tem praticamente uma mesma função: impedir que impurezas cheguem na mistura de ar e combustível, no tanque, no sistema de alimentação e na lubrificação de motor. O recomendado é trocar o filtro de ar a cada 10.000 km rodado ou numa quilometragem menor em caso de uso severo. O filtro de combustível entre 10 e 15.000 km rodados e o filtro de óleo sempre com a troca de óleo. Verifique o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento tem como principal função manter a temperatura ideal do conjunto mecânico do carro. Ele é composto por bomba d'água, válvula termostática, radiador, ventoinha, reservatório de expansão de água, sensores de temperatura, líquido de arrefecimento, tubulações e mangueiras. O líquido de arrefecimento deve ser substituído a cada 30.000 km rodado ou em um ano. A válvula termostática a cada 70.000 ou 100.000 km rodados. E os demais componentes conforme a manutenção do conjunto e o uso do veículo.